Vamos orar pela palavra? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e nos ajude nessa exposição bíblica, em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela oportunidade que nós temos de falar do Seu amor, da Sua verdade, da Sua palavra, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor nos guie, Senhor, para a glória do Teu nome santo, Senhor, e nos ensine aquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Amém. 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 Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Nós chegamos aí ao final dessa série sobre pureza. Só que não, né? Só que não. Durante a preparação dessa última mensagem, eu percebi que nós precisaríamos de um pouco mais de tempo para compreender esse final. Então o final está dividido em 3, entendeu? Como é que é, mais ou menos? Então chega no final, mas não tem o final, tá? Mais ou menos isso. É uma pegadinha, né? É uma pegadinha. Enfim. Então nós vamos ter, a partir desse final, é um único tema, mas nós vamos dividir isso em 3 partes. Então nós vamos aí mais 2 meses olhando para esse texto, essa passagem, principalmente sobre o livro de Hebreus, e falando sobre esse tema, pureza para ver a Deus. Amém. Vamos ler o texto. Hebreus capítulo 12, versículos de 14 a 29. E a primeira parte nós vamos focar dos versículos 14 ao 17. Então diz assim o texto bíblico: procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e, por meio dela, muitos sejam contaminados. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e acesso à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos, daqueles que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Versículo 28, por isso
recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eita Deus, né? Eita Deus é a palavra que a gente fala depois de ler um texto desse. Meus irmãos, nós estamos a uma sequência de mensagens, né, desde o início do ano, sobre pureza, e o objetivo principal dessa série é, ao longo das mensagens, trazer um profundo senso de santificação à igreja, de pureza, vindos do caráter e da presença de Deus. E obviamente que isso nos leve também a responder adequadamente a essa realidade da pessoa de Deus. E nós começamos isso lá em Isaías capítulo 6, dos versículos 1 a 8, e falamos da realidade da visão de Isaías, quando nós falamos da pureza extrema de Deus. E o que Isaías foi alcançado nesse processo, como que ele respondeu a isso? Ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispôs à obra de Deus, ele se dispôs a ser usado por Deus. Essa foi a resposta de Isaías à santidade de Deus que ele havia contemplado. Nós percebemos de onde vem a pureza e como é que essa pureza se manifesta, e principalmente em todas essas mensagens a gente procurou olhar com as lentes de Jesus. Jesus é essa lente de pureza que vem afetando a vida dos homens de Deus desde o Velho Testamento até agora. Na segunda mensagem nós falamos sobre a pureza de coração. É a sequência do texto de Isaías, do versículo 8 até os versículos, se não me engano, 12 ou 13, que é então, quando Isaías, então, antes de saber da sua missão, quando ele diz: eis-me aqui, então ele descobre, o que eu vou ter que fazer? Então ele tinha uma missão específica. Então nós falamos sobre a relação, a resposta à palavra de Deus, e como nos relacionamos com essa palavra, e principalmente como não devemos responder à palavra de Deus. Como é que um coração que está endurecido, insensível, não pode desfrutar dessa pureza da presença de Deus. Na terceira mensagem nós falamos da pureza da presença, com enfoque onde nós procuramos entender quais eram as respostas, agora não negativas, mas agora positivas à pureza de Deus. E principalmente como é que essa pureza estava relacionada com a presença de Deus em si, com o caráter de Deus em si. E falamos então sobre essa relação no Salmos 24. E hoje nós chegamos a esse texto que obviamente não pode ser interpretado sem a conexão com o texto das bem-aventuranças, de Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz: bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Uma bem-aventurança que também relacionada a esse texto, que é importante nós lembrarmos, é a bem-aventurança um pouco anterior a esse texto, que é a bem-aventurança dos pacificadores, porque hoje aparece um novo elemento da pureza, principalmente no versículo 14, que é a paz. É uma palavra-chave desse texto também. Mas do que são chamados os pacificadores nas bem-aventuranças de Jesus, meus irmãos? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Isso é muito importante para a gente compreender a verdade que a gente vai falar hoje. Qual é o cenário, então, que a gente precisa pensar e lembrar enquanto medita nesse texto como um todo? Obviamente que o texto tem um objetivo específico, e como a gente tem aprendido aqui com o pastor Bernardo Shaw, a gente precisa ler, ao ler um texto bíblico, a gente precisa ler o livro inteiro para entender o que ele está dizendo, de fato, né? E obviamente que esse texto é um encerramento da carta aos Hebreus. Enfim, nós vamos falar um pouquinho dela, mas qual que é a imagem que precisa vir na nossa mente? Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de filmes. Quem gosta de filmes aqui? Amém? Ixi, muito bom. Eu confesso que ultimamente eu não tenho conseguido assistir muitos filmes, porque está muito corrida a vida, né? E a gente tem leituras e tem uma série de coisas, mas confesso. Mas eu particularmente, né, minha esposa, não sei se ela está aqui, mas se ela estivesse aqui, ela sabe muito bem, ela me conhece muito bem. Gosto muito de filme de ação. Quem gosta de filme de ação aqui, gente? Levanta a mão. Só os homens, né? Os homens gostam, né, de filme de ação e tal. Mas tudo bem, tem mulheres que gostam também de filme de ação, é legal, né? Mas eu gosto especificamente de um filme de ação que remete a alguma época específica, né? Alguma, enfim, antiguidade, né? Alguma coisa antiga que remete ali a uma reconstrução da história.
Gente, eu não podia iniciar essa explanação dessa ilustração aqui no sentido do cenário, sem citar o filme que um dos mais que eu mais gosto, que é Gladiador. Quem gosta de Gladiador, gente? Já assistiu? Gente, muita gente, né? Muito bom, né? É um filmaço, né? Russell Crowe, né? Que lindão, né? Meu Deus. Misericórdia, credo. Bom, mas o que acontece nesse filme? Logo no início desse filme, ele fala uma frase enigmática, não sei quem lembra. O que fazemos aqui ecoa para a eternidade. Em inglês parece mais bonito, né? E tal, mas... Essa frase é uma frase que... ela estava sendo usada diante do quê? Gente, você tinha um exército do outro lado, e ele era o capitão desse exército que estava atrás dele, e os caras iam, em minutos, entrar num combate. Tipo assim, numa guerra. Então, quer dizer, que dois assuntos o capitão, o comandante e o general procura falar com esses caras? 2 assuntos. Coragem e eternidade. É só 2 assuntos que trabalha essa frase. E é muito interessante, mas quando a gente ouve essa frase, então daquela coisa, queria estar lá, né? E agora eu vou e tal, e vou guerrear e bater e tudo mais, a gente entra dentro do personagem, mas aqui, principalmente no livro de Hebreus, e principalmente em relação à pureza, nós estamos falando dos 2 mesmos cenários. É um cenário de guerra, é um cenário de batalha. Pureza, inclusive quem esteve na última mensagem, sabe que a raiz da palavra, quando a gente analisa as características positivas do coração, é guerreiro. É guerreiro. Então a figura de Jesus, né, do Rei da Glória, não é uma figura de alguém, tipo um Bambi assim, sabe? Tipo saltitando e tal, na mira de um caçador. Não, ele é um guerreiro poderoso que venceu as batalhas e agora está voltando, trazendo os despojos e principalmente a presença de Deus e entrando nesse lugar de apoteose. Quem recebe Jesus são os anjos, né? Essa é a imagem que o Salmo termina. Então, o contexto da pureza está num contexto de guerra, está num contexto de batalha. Se você não guerreia, se você não enxerga a sua vida nesse sentido de luta, de combate, você vive uma vida impura. Não existe pureza sem combate, sem guerra, sem enfrentamento. Agora, o autor aos Hebreus, ele é muito intencional em colocar a eternidade nesse processo. Inclusive, desde o início da carta aos Hebreus, ele vai tratar de Jesus especificamente como a supremacia de Jesus em vários aspectos, mas principalmente no sacerdócio. Mas a pergunta que a gente precisa fazer a essa frase, né, do Maximus, né, é o seguinte: que ações e que eternidade? E é isso que o texto procura responder para nós. Que ações e que eternidade eu preciso me preocupar? Porque se as nossas ações aqui, elas ecoam para a eternidade, isso de fato concorda, não em gênero, número e grau, não é Bíblia, tá, gente? Mas concorda com essa questão bíblica, ou seja, nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos em uma terra indo em direção a uma cidade, a uma habitação eterna, celestial. Então é importante que a gente sempre entenda a questão da pureza nesse cenário de guerra, de confronto, de batalha. Quando você lê capítulo 1 aos Hebreus, se você puder abrir aí rapidamente, capítulo 1, só voltar algumas páginas da Bíblia. No versículo 1 ao 4, é interessante que praticamente o autor aos Hebreus, tem uma questão de autoria aqui, né, que algumas falam que é Paulo, mas não é possível falar isso claramente, mas ele meio que dá o tom da carta inteira de Hebreus nesses 4 primeiros versículos. Antigamente Deus falou, gente, isso é muito importante para o autor aos Hebreus, a fala de Deus. Eu não sei se vocês que acompanharam a série de pureza, eu não sei, a gente não está ainda colocando na internet as últimas mensagens, mas a gente falou muito da importância da palavra de Deus no processo de pureza, de santificação. E essa é o tom do autor aos Hebreus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A profundidade do autor aos Hebreus, nos primeiros capítulos, ele já diz que Deus falou
e com os pais e constantemente insistiu nessa fala, mas agora ele apresenta a imagem do filho aqui, da herança, da primogenitura. Então essa questão da primogenitura é importante para a gente hoje. E ele linka esse Filho de Deus à criação de todo o universo. É mais ou menos o início de João. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Quer dizer, João vai de um lugar assim, da eternidade passada para a eternidade passada e tenta trazer isso para a eternidade futura, presente e para a eternidade futura. Então ele está falando de tempos aqui muito, muito amplos, muito profundos. Aí ele fala, o Filho, e guarde isso, meus irmãos, com toda a força do seu coração, o Filho, Jesus o Cristo, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Esse é o segundo pilar potentíssimo do livro de Hebreus. Ele está dizendo o seguinte: sem Jesus, toda a nossa fé, ela rui, ela desmorona. Sem Jesus, tudo que a gente pensa em acreditar, ele não tem nenhum valor e não tem nada significativo nisso, porque Jesus é a expressão exata do resplendor da glória de Deus. Quem é o Rei da Glória? Esse é o Rei da Glória, o Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos, e etc, etc, etc. Nós falamos isso um pouco antes no sermão anterior. E ele continua, além de ele ser a expressão exata do ser de Deus, do resplendor da glória de Deus, ele também sustenta em ato contínuo. Não é tipo assim, sustentou, sustentava ou sustentará. É sustentando. Da eternidade passada, em ato contínuo, Jesus, o Cristo, Filho de Deus, vem sustentando todas as coisas. Pelo quê, meus irmãos? Pela sua palavra. Por isso que é importante para o autor aos Hebreus aqui a palavra de Deus, a fala de Deus, a voz de Deus. Depois de ter feito isso, de ter feito a purificação dos pecados, entra a pureza aqui, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí ele começa a introduzir o assunto que ele vai tratar nos próximos textos dele. E a partir daí, gente, é só ladeira abaixo em relação à supremacia de Cristo e as belezas que estão em torno de Jesus. Em que contexto o autor aos Hebreus fala isso? Como que a gente pode descobrir isso? Óbvio que tem que estudar, tem que pesquisar. Ele fala isso para um grupo possivelmente de uma igreja caseira em Roma, majoritariamente composta por judeus, recém ou há algum tempo já convertido pelo cristianismo, pelo evangelho de Jesus. E que estavam possivelmente em algum sofrimento, alguma perseguição iminente. E mais do que isso, essa perseguição não é tão comprovadamente no livro, tem as referências, mas a gente não tem tempo de pesquisar todas elas. Acreditem em mim, eu olhei cada uma, de fato não dá para perceber o que está acontecendo com eles, mas dá para sentir que existe ali uma perseguição. Mas o assunto mais importante, do qual o autor aos Hebreus quer conversar com seus leitores, é sobre a falta de confiança que os seus leitores estavam tendo em relação a Cristo, a Jesus, por conta de alguma situação. Então quer dizer, vamos pensar, para a gente entender o que estava acontecendo aqui, vamos pensar em Pedro. Pedro lá estava com Jesus, a gente tem uma mensagem de João também nos nossos canais, eu sugiro que vocês assistam, né? Sobre Pedro, é o que você está buscando, acho que é a última mensagem sobre essa série. E o pastor Bernardo fala sobre essa relação Pedro, Jesus e afastamento e tudo mais. Mas quando acontece a morte de Jesus e aquele sumiço de Jesus ali, então o que Pedro faz? Ele volta para a pescaria ali, ele se distancia daquilo que Deus havia o chamado para fazer. E irmãos, é mais ou menos esse contexto, sabe? Quando a gente está ali firme e forte na fé, e a gente está fortalecido, caminhando com Jesus, mas de repente vem uma tribulação, e o que a gente faz? Eu vou no último lugar que a minha fé se apoiou. E o último lugar de muitos daqueles que estavam ouvindo o autor aos Hebreus aqui, essa carta, era o judaísmo.
era abandonar as excelências de Cristo para voltar às práticas antigas do judaísmo. Quer dizer, deixo de confiar em Jesus para a salvação e passo agora a confiar nas obras da lei. Então essa relação lei, antiga aliança, sacerdócio de Cristo, sacerdócio passado, troca de sacerdócio, o sacerdócio levítico, agora o sacerdócio da nova aliança, isso está muito em voga aqui para o autor aos Hebreus, porque ele está falando o seguinte: gente, vocês não podem voltar, porque isso não é real, porque isso não é permanente, isso não é eterno. E aí ele vai construindo esse argumento até chegar no capítulo 12. No capítulo 11, é um capítulo extremamente bonito, é a galeria dos heróis da fé. E ele vai citando como que a fé é mais importante do que essa relação legalista de obras que a lei exigia das pessoas por fazerem. Porque agora era a fé em Jesus o meio pelo qual aquele povo adquiriria a salvação eterna. E não por meio da lei de Moisés, da antiga aliança. Então ele vai forte nesse processo e a gente quer entender hoje também um pouquinho, iniciar sobre o porquê a pureza tem a ver, o que a pureza tem a ver com isso. Óbvio que eu gosto muito do Ronaldo Lidório, é um autor missionário, um pastor presbiteriano e missionário também há muitos anos. E uma frase que ele fala em alguns encontros, alguns devocionais, ele repete isso bastante, ele diz assim: olha, no dia bom, fortalece o teu coração, porque o dia mau vai chegar, e quando o dia mau chegar, você está fortalecido. O que a gente faz no dia bom? A gente descansa, a gente relaxa, a gente baixa a guarda. E aí quando o dia mau chega, eu não tenho fé suficiente para responder àquela situação. Eu não tenho fé suficiente para combater as mentiras que aquela situação do dia mau vão impor para mim, ou até mesmo as decisões que aquele dia mau vai impor para mim. E a gente fica encurralado, porque a gente não, no dia bom a gente baixou a guarda, a gente relaxou. Então essa é a ideia aqui do autor, mas no capítulo 11 de Hebreus ele aponta principalmente para essa relação que as pessoas da antiga aliança, os homens da antiga aliança, que viram ali a lei de Moisés, que viram o êxodo, que viram ali, que receberam as tábuas da lei, que viram as revelações da Torá por meio de Moisés, inclusive Moisés também é muito citado no livro de Hebreus como mediador da antiga aliança, em comparação com Cristo como mediador da nova aliança. Então isso está muito em voga aqui. E todos os aspectos que envolvem também a questão de Moisés. O Velho Testamento é inúmeras vezes citado durante o livro todo. E é muito difícil você perceber e estudar o Novo Testamento com situações do Velho, porque você precisa ir lá para o texto do Velho, entender o que aquele texto estava dizendo na língua original, depois trazer para o Novo. Então dá um trabalho lascado. Parece que não, mas dá. Porque é preciso entender. E às vezes os autores mudam a citação que eles fizeram, que é o caso aqui do autor aos Hebreus no finalzinho do livro. E aí, por que ele mudou? Qual que é a intenção do autor? Como é que ele interpretava isso no Velho Testamento e agora como ele interpreta no Novo? Então, esse cara aqui, que a gente não sabe o nome, o autor aos Hebreus, era um exímio exegeta do Novo Testamento. Ele conhecia muito, do Velho Testamento, ele conhecia muito a Torá, ele conhecia muito os profetas, ele conhecia muito os escritos de Israel, a escritura de Israel. E ele cita muito isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque quando ele menciona o capítulo 11, e óbvio, é um cara, esse autor aqui era um cara conhecidíssimo da fé em Cristo. Foi muito bem discipulado e muito bem mentoreado, porque ele sabia fazer essa correlação, ele sabia o que era bom, o que era ruim, então ele sabia o que podia manter, o que não podia. Ele fez isso muito bem. Por que de novo, eu estou dizendo mais essa informação? Porque quando ele cita os heróis da fé no Velho Testamento, ele faz um apelo de que esses heróis da fé, Abraão, Enoque, Abel, Noé, Sara, ele cita muitas mulheres, inclusive. Ele aponta para uma visão. Esses homens, no capítulo 11, tiveram uma visão que nenhum outro no Velho Testamento teve. Então, eu vou ler um texto só para vocês entenderem. Olha só, interessante. Hebreus 11, 23. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escolhido por seus pais durante 3 meses. Foi escondido, por seus pais durante 3 meses, porque viram que
era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Mas olha, o que eu queria chegar aqui, ó. Pela fé, Moisés, sendo homem feito, preste atenção nessa palavra, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Preste atenção nessa palavra também, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Agora ele liga a visão de Moisés aos prazeres transitórios do pecado, como se Moisés naquela época já estava enxergando algo diferente do que as outras pessoas estavam enxergando. E olha o que ele continua dizendo, 26, Moisés, ele entendeu, tá? Raciocínio, lógico, entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Cara, em outras palavras, o que ele está dizendo é que Moisés lá naquela época, no Egito, antes de se tornar mediador ou libertador do povo de Israel, já tinha visualizado Jesus. E porque ele tinha visualizado Jesus, é que ele recusou, preferiu e entendeu coisas completamente opostas ao que muito provavelmente eu e você faríamos nessa situação. Quer dizer, eu estou no Egito, sou príncipe do Egito, e aí eu recuso ser príncipe do Egito. É a mesma coisa que alguém chegar para você e falar o seguinte: olha, eu vou te colocar hoje como príncipe do Brasil. Você não vai precisar mais trabalhar. Você vai ganhar 60, 70 mil reais por mês, uma aposentadoria. Já existe isso, né? Os políticos já têm isso, né? Desculpa, não consegui. Mas enfim, 70 mil reais por mês, uma aposentadoria vitalícia de 100 mil reais, quando você morrer, e um seguro de vida, tal. E você fala assim: não, isso aqui é transitório, eu não quero isso, porque eu estou olhando para Jesus. Para recompensa. Cara, ele coloca aqui um negócio que é a eternidade no negócio. Em Moisés, lá no Velho Testamento. Então, o autor aos Hebreus é incrível, tá, gente? E legal, tudo isso é importante para quê? Porque quando ele começa a falar no capítulo 12, ele começa a falar terminando. Portanto, indica obviamente que ele está querendo dizer sobre o capítulo 11. Então, dos versículos 1 até o versículo 12, ele vai falar de assuntos muito importantes também, que infelizmente nós não vamos conseguir trabalhar todos eles, mas porque não tem a ver, tem ligação com aquilo que a gente vai dizer, mas mais importante é verificar hoje os versículos 14 a 17, e a partir disso que a gente vai neles, tá bom? O que então eu quero dizer com isso? Que o autor aos Hebreus, do início ao fim da sua carta, ele fala sobre um assunto: ver a Deus, ouvir a Deus, se relacionar com Deus. E tudo que ele vai tratar gira em torno desse assunto, dessa questão de enxergar algo que nenhuma pessoa está enxergando. Eternidade. Mas para que essa visão da eternidade ela se descortine, ela se revele a nós, é necessário então algumas ações, algumas atitudes, alguns posicionamentos. De novo, recusar, preferir, entender, são coisas que você pensa, é lógico. Você faz uma reflexão, você coloca na balança. Não é um negócio assim, sem querer, eu recusei. Sem querer, eu preferi. Sem querer, eu entendi. Não existe isso. É querendo, é analisando, é avaliando, é cuidando. E essa é a palavra de hoje, né? Ou seja, ver a Jesus, aqui para o autor aos Hebreus, é ver a Deus. Ver a Deus, ver o Senhor, e essa é a frase que ele usa no capítulo 14, no versículo 14, ninguém verá o Senhor. E aí, de novo, né? O Léo falou na semana passada sobre isso, né? Que se você quiser ser bonito teólogo, você vai falar Yahweh, né? Ver Yahweh, ver Jeová, ver a Deus, ver o Senhor, então, também é ver a Jesus. Ou seja, Jesus é Deus. Ele não é só Deus, mas como Ele é o único e verdadeiro Senhor. E o que significa ver aqui para Ele? Ver significa estar apto para a eternidade. Olha que loucura. Ver
a Deus significa estar apto para a eternidade. Quem aqui, por si só, garantiria ingressos para a eternidade? A gente sabe que ninguém. Quer dizer, o esforço para que nós vejamos a Deus todos os dias é feito pelo próprio Deus. Foi feito por Ele, é continuamente feito por Ele em nossa direção. Mas, de alguma forma, existe uma resposta que é esperada. Então eu queria trabalhar isso, né? Enfim. Então ver significa estar apto para a eternidade, retendo a graça, recebendo um reino inabalável e eterno. E agora aparecem aí as moedas desse reino, e agora a pureza, ela ganha uma aliada, ela ganha uma parceira aqui. A santificação ganha uma parceira nesse versículo 14, né? Por quê? Porque paz, guarde essa palavra, paz e santificação são na verdade, porque são dois lados de uma mesma moeda, é a moeda desse reino que produz em nós, preste atenção, reverência e temor apropriados para o relacionamento com esse Deus que esse Deus ainda é fogo consumidor. Em outras palavras, o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus ainda é fogo consumidor. Ele vai dizer isso lá no versículo 28, nós vamos falar isso no final da nossa série do fim. Da nossa série do fim. Palavras-chave para entender o versículo 14, e na verdade, a partir do versículo 14, ele meio que resume tudo o que vai acontecer até o versículo de número 28. E o verbo aqui, quando ele fala assim, procurem viver em paz. Cara, isso é terrivelmente difícil de falar, mas a ideia aqui é esforcem-se para viver em paz ou perseguir a paz a qualquer custo. Faça tudo o que for possível para viver em paz, com todos. Isso inclui os inimigos. Por quê? Porque viver em paz significa que nós compreendemos a essência do DNA de Deus. Por quê? Porque os pacificadores são reconhecidos e chamados como filhos de Deus, possuem o DNA de Deus. Por quê? Foi isso que Deus fez em Cristo, pacificou a nossa relação. Ele era o maior acionista desse processo que estava perdendo na batalha pelo coração do homem no Éden. E então ele abre mão e se entrega como própria paga para que essa aliança fosse mantida, né? Nós falamos sobre isso quando nós ouvimos sobre a aliança entre Deus e Abraão. E pasmem, a palavra não é shalom aqui. É interessante. Por quê? Porque shalom é um conceito amplo, hebraico, sobre uma harmonia perfeita, plena, contínua. A palavra aqui é uma paz que fala diretamente entre manter paz um com o outro. E a coisa mais interessante, quando o autor aos Hebreus começa esse finalmente do livro dele, aqui no capítulo 12, quando ele está encerrando as coisas, é o seguinte, irmãos, que não se pode ter paz sem coletividade, sem comunidade. Ninguém vive em paz isolado. A Bíblia diz isso em algum lugar, eu não sei se é Provérbios, mas diz que aquele que se isola procura os seus próprios interesses. A paz só pode ser vivida em uma relação comunitária. Quer dizer que a santificação também, a pureza também. Por quê? Porque é uma face da mesma moeda. E aqui a palavra aponta para essa harmonia, que não é o shalom, que é simplesmente ter paz com Deus e com o outro. É um estado de tranquilidade, de equilíbrio com o outro e com as coisas. Pasmem, a palavra aponta para o banimento de brigas.
Se tem alguma coisa que destrói um relacionamento, são brigas, rixas, pequenos cutucões. É banimento de brigas, não tem paz, que o autor chega perseguir, e no sentido perseguir, assim, a palavra usada é uma perseguição assim, insana, faça tudo o que você puder, use todos os seus recursos. Davi falou isso no Salmo 34, afasta-te do mal, faça o bem, procure a paz, e persiga-a. É a mesma relação que está nesse texto aqui de Salmos 34, 14. Quer dizer, meus irmãos, a igreja importa, o coletivo importa, o próximo importa mais do que nós imaginamos, a família importa. Então quer dizer, quando você está afastado dessa realidade, quando você está longe dessa realidade, você não pode viver em paz, porque ninguém vai te atazanar, irmão. Então é tranquilo, né? Na igreja você vai ser atazanado. E é aí que a paz tem que ser manifesta. É aí que o seu caráter, moldado ao caráter de Cristo, vai dizer, tudo bem. Aí que o seu caráter, moldado no caráter de Cristo, vai dizer, ok, vamos fazer um esforço além do comum para viver em paz. Vejam, paz é requisito para ver a Deus. E aqui ele apresenta o segundo requisito, e também buscai, perseguir, de novo aponta para a mesma relação que nós falamos na última mensagem, é como se fazer uma guerra para buscar a pureza. A curiosidade, então, aqui é que sobre a palavra usada nesse texto, inclusive é traduzida como santificação, porque a palavra indica um processo e não uma ação estanque, única, momentânea. Toda santificação, toda pureza é um processo, assim também como toda queda, como todo pecado, como todo abuso, como toda podridão, como toda impiedade, como toda sujeira, é um processo de pequenas, médias e grandes escolhas que nós fazemos durante os nossos dias. Da mesma forma, a pureza e a santificação, a palavra aponta para um processo, não é de uma só vez e pronto, mas ele precisa ser gradativo, ele precisa ser um passo de cada vez. Então ele está dizendo exatamente isso aqui para nós. Em outras palavras, é nos parecermos com Cristo, a expectativa desse processo de pureza. De novo, é sobre uma batalha por dia, é sobre uma conquista após a outra. É a mesma ideia de Coríntios, de glória em glória. Por quê? Qual que é o contexto de Coríntios? Ver a Deus. Enfim, não dá para a gente ir para lá, mas esse é o contexto. Então, o autor está dizendo o seguinte, que de tudo que ele falou sobre a supremacia de Cristo, duas coisas são importantes: paz e santificação. Paz e purificação. Sem a qual, sem essas duas coisas, ou sem essa uma única moeda, nenhuma pessoa pode ver a Deus. E é muito interessante que é uma relação circular que acontece. Porque tudo começa na revelação de quem Deus é. E tudo começa na santidade de Deus. Na visão de Isaías, né? Que nós tivemos aqui, com a presença. No encontro conosco mesmos. Porque assim, hoje a gente tem uma dificuldade seríssima de convicção de pecado no nosso meio. As pessoas não têm mais convicção de pecado no nosso meio, elas têm dificuldades. Por quê? Porque a gente virou mestre em suavizar as coisas. E o convite, né, do Salmo
ao coração puro, quem habitará no monte santo de Deus? É aquele que é puro, limpo de mãos e puro de coração. O convite é a quem está apto para entrar, lembra disso? E permanecer na presença do Senhor, o soberano, o Senhor Todo-Poderoso, que ainda o é. A mensagem do Evangelho, de alguma forma, em algum momento, a gente perdeu a reverência e o temor devidos a ela. Tratamos ela como um adereço da nossa relação com Deus. Mas não responder a essa mensagem do Evangelho nos leva à condenação eterna. E como nós lidamos com isso? De boa. Está tranquilo. Está favorável, né? A intenção do autor aos Hebreus aqui, principalmente agora, logo nesse início, e agora eu vou entrar no principal tema desses 3 versículos que nós estamos estudando hoje, é que ele está dizendo o seguinte: as mesmas manifestações da velha aliança, que não puderam produzir nenhum tipo de pastoreio, nenhum tipo de amor, nenhum tipo de dedicação, nada, absolutamente nada. O mesmo Deus que desceu no Sinai, em meio a vozes, trombetas e trovões, nós vamos falar na próxima mensagem, é o mesmo Deus que morreu na cruz do Calvário. O mesmo Deus que disse: nenhum animal, ninguém, aquele que tocar nesse monte vai morrer. É o mesmo Deus que disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o ímpeto do autor aos Hebreus. Ele quer mostrar isso. E paz e santificação só são possíveis quando existe uma consciência de cuidado mútuo na comunidade. Porque as palavras que se seguem: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando, ato contínuo, né? Ou seja, decisões contínuas tiveram início e continuam sendo feitas, contaminem, e mais ainda, cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano no meio de vocês. Continua sendo também, no Evangelho da graça de Deus, o mesmo Deus do qual Isaías disse ao vê-lo: ai de mim, sou um homem de impuros lábios, pecador. Esse é o esforço do autor aos Hebreus aqui. Agora veja, não existe paz e santificação fora da coletividade, da comunidade. Se você está isolado, você não pode viver paz e nem santificação. Perceba isso, meus irmãos. Não sou eu que estou dizendo, é o autor aos Hebreus. E qual é a palavra principal aqui que salta aos nossos olhos? Cuidem, no plural, na primeira pessoa do plural. Cuidem, para que não haja. Gente, eu não sei se vocês viram as últimas reportagens, pastores se suicidando, líderes tendo burnout, pessoas que estão envolvidas no ministério deixando tudo, ficando doidas. Por quê? Porque estão sobrecarregados, irmãos. E agora eu vou defender a minha classe sindical. Porque estão sobrecarregados. Porque atendem pessoas a semana inteira, ainda precisam preparar o sermão de domingo exegeticamente bem feito, com entonações bem colocadas, com aplicações exatas. Mas tem que socorrer a pessoa que está precisando de uma cesta básica, que está querendo se matar, e que brigou com o marido, e que o casal vai separar. Durante toda a semana ele tem que fazer tudo isso. Por quê? Porque a igreja não entendeu que viver paz e santidade é um apelo de cuidado mútuo. Nós devíamos viver um espaço onde ambos estamos cuidando uns dos outros. Mas nós figuramos da pessoa do pastor, figuramos da pessoa do líder de ministério, figuramos da pessoa daqueles que nós colocamos ali, talvez algum endeusamento. Mas pastores, líderes, missionários são feitos de carne e osso. Tem dilemas como todas as pessoas do mundo.
tem necessidades e faltas como todo mundo. Por isso o apelo do autor aos Hebreus para aquela igreja, para que aquela igreja veja a Deus, cuidem uns dos outros. Cuidem uns dos outros. E a ideia aqui é isso. É a palavra episcopel. Gente, é a mesma palavra usada para o bispo, pastoreio. Em outras palavras, o autor está dizendo: pastoreiem uns aos outros. Cuidem uns dos outros, que não haja no meio de vós faltoso. E aqui ele fala assim, que ninguém fique afastado da graça de Deus. E a palavra aponta para essa coisa de faltoso, no sentido de fato, fazer falta. Olha para o lado aí, olha para o lado, para trás. Está sentindo falta de alguém? Tá, não? Deixa eu ver. Tem uns irmãos que sentam sempre no mesmo lugar, né? Então a gente sabe. Veio, não veio. Mas sentiu falta de alguém, não? Se você não sentiu, você não está cuidando de ninguém. Que não haja nenhum faltoso no nosso meio. Que ninguém se afaste. Aqui, interessante que a palavra ela é ao mesmo tempo uma ação de responsabilidade pessoal e individual, porque é o seguinte, faltar também é responsabilidade de quem não vem. Ao mesmo tempo que é uma responsabilidade pessoal, individual e por assim dizer, com a graça de Deus em permanecer, também é uma responsabilidade mútua de todos nós em relação aos faltosos. Paz, santidade, pureza ocorrem em um contexto comunitário, ocorrem na igreja de Deus. A igreja importa, meus irmãos. Apenas na igreja é possível viver paz e pureza. Ninguém é chamado a viver paz no isolamento. E a pureza só aparece no contexto do corpo. Abandonar a comunhão é negligenciar a paz e a santificação. É ficar cego para Deus. O autor vai colocar mais alguns cuidados. Cuidem para que nenhuma raiz venenosa ou nenhuma raiz de amargura, e a palavra aponta para veneno. Veneno. Nenhuma raiz venenosa domine o coração de vocês e contamine outros, brotando um veneno. E óbvio que investigando, cavocando essa palavra, cavocando essas relações e o uso dessa palavra, tanto no livro quanto no Velho Testamento, que ele vai citar aqui mais para frente, é uma palavra que aponta para a idolatria. Enfim, nós somos uma fábrica de ídolos, meus irmãos. Nós precisamos cuidar para que ídolos de todos os tipos, formas e ações não se apossem do nosso coração. Porque se eles se apossarem do nosso coração, nós vamos nos contaminar e vamos contaminar aqueles que estão à nossa volta. E a palavra para contaminação aqui é diferente da palavra adultério. Que a grande maioria das palavras impureza na Escritura aponta para o adultério. Quando você muda a essência de algo. A palavra aqui é para mancha. Você tinge alguma coisa. Mancha, macula, joga um borrão, um óleo assim. Hoje aqueles artistas, né, psicodélico, né, artista tal, joga. É aquela coisa que está branquinha e fica com aquelas artes abstratas. Mancha, a idolatria, a raiz venenosa, cuidem uns dos outros. Em que ambiente? No ambiente pessoal e no ambiente coletivo. Eu tenho responsabilidades individuais de estar, de permanecer. Nós temos individualmente, pessoalmente, responsabilidade de estar e permanecer. E a igreja tem responsabilidades uns com os outros. Nós somos chamados a isso. Sem isso não há nem paz, nem santificação. Quer ver uma coisa que ensina muito a ter paz? Casamento. Casamento, irmãos, é uma escola de paz. Por que as pessoas não querem casar hoje? Para ter paz. Para ter paz. Brincadeiras à parte, irmãos, é verdade. No casamento você precisa, não devia chamar casamento, devia chamar cedimento. É quem cede mais. É uma palavra errada, na minha opinião.
E qual é a minha preocupação em relação a isso, diante desse texto? Ninguém mais quer casar, irmão. Né? Posso dizer a vocês que eu sou muito feliz no meu casamento, mas foi difícil. Para ser feliz. Mas eu encontrei a felicidade. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus no meu casamento. Então, isso muito me preocupa. O afastamento, o isolamento é isso. Eu quero paz. Eu isolo. Cara, não tem paz no isolamento. Tem egoísmo no isolamento. Amém? Cuidem também, mais um cuidado. Gente, quando eu falo a palavra cuidem, episcopel, todo mundo é responsável, não é só o pastor não, tá? Beleza? Estamos aqui? Junto? Então cuidem para que não haja nenhum impuro. E aí quando a palavra diz impuro, aqui ela está dizendo, literalmente a palavra aponta para uma impureza sexual. Sexual, literalmente. É a palavra grega. Se a gente pudesse traduzir literalmente, seria: cuidem para que não haja impureza sexual no vosso meio. De novo, não é o pastor apenas. Não é só você sozinho apenas. Somos nós. Juntos. E obviamente que ele cita esse contexto citando Esaú. Possivelmente, então, obviamente, se referindo ao quê? A vida promíscua que Esaú tinha. Qual que era um problema de Esaú, além de todos os outros, né? Do principal colocado no texto bíblico, que ele casou com pessoas que desagradavam, que não era para casar, era a ordem do povo de Deus para não casar com ninguém estrangeiro. E ele foi lá e casou, e os pais dele estavam totalmente, vamos dizer, desgostosos com essa atitude, né? Ele ofendeu, ele desonrou os seus pais. Então quer dizer, impureza sexual aqui para o autor tem a ver também com desonra aos pais. Desonra aos pais. E isso também muito me preocupa, meus irmãos, pastoralmente falando, porque uma vida promíscua de fornicação, né, principalmente comparado a Esaú, com mulheres pagãs, o desgosto que ele promoveu aos seus pais, né? Opa, deu blackout aí. É um show, gente, agora vai apresentar, bem-vindos. Misericórdia, acho que deu um pânico, né? Vamos lá. Foca aqui, gente, tá? Tá tudo bem, né? Só tá pegando fogo ali. Aqui, o desprezo, né? Esse desgosto, esse desprezo levou ele a fazer a pior coisa que ele fez na vida dele. Qual foi a pior coisa que Esaú fez na vida dele? Escola dominical, a gente precisa começar urgente. O povo não lê Bíblia, não. Ele despreza o direito de quê? O unigênito de Deus se torna primogênito para nos fazer também primogênitos no reino de Deus. Ele despreza a salvação que futuramente se manifestaria em Jesus. Desprezar o direito de primogenitura não é assim, não ganhei a herança, tal. Não, é a bênção de Deus invisível. O que o levou a fazer isso? Impureza sexual, promiscuidade. Foi feita uma pesquisa entre os namorados, entre os jovens solteiros que se unem em direção ao casamento. Mais de 70% não chegam puros sexualmente ao casamento. Por quê? Porque não estão vendo a Deus. Não estão olhando para Jesus. Não estão sendo cuidados. Não estão cuidando de si mesmos. Quando a Bíblia diz pastoreiem, né, acima de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. A palavra guardar o seu coração é pastorear o seu coração. Pastoreie o seu coração. Você é chamado a pastorear o seu coração também. Todos nós somos responsáveis por isso. Se você quiser anotar uma frase de efeito, que hoje só frase de efeito que é importante nos sermões, né? Eu fiz aqui uma frase de efeito. Não há pureza para Deus sem pureza sexual. Outro cuidado que nós devemos fazer mutuamente uns para os outros. Cuidem para que não haja nenhum profano. E ele cita isso, impuro e profano.
pagão, sem esperança, sem fé. E ele aponta para Esaú novamente. E aqui claramente Esaú e como ele desprezou, como ele trocou o seu... Por quê, irmãos? Pelo seu próprio ventre, a eternidade, a primogenitura, a bênção de Deus. Inclusive o próprio texto aos Hebreus diz, e quando ele caiu em si, falou, meu Deus, o que eu fiz? Buscou a bênção com lágrimas. Olha que legal. E aí qual que é o resultado? O que aconteceu quando ele busca a bênção com lágrimas? Oh, tadinho, meu Deus. Se arrependeu? Não, ele só queria a bênção. Por isso que ele foi rejeitado. Porque ao invés de ele buscar o arrependimento, ele ainda com mágoa do seu irmão no coração, ele ainda com raiva, ele ainda olhando para o seu próprio ventre, voltou em lágrimas, tentando reaver o direito de primogenitura. Ele não estava em lágrimas porque tinha pecado. Ele estava em lágrimas porque ele queria a bênção. E Deus conhece profundamente o meu e o seu coração, meus irmãos. As nossas lágrimas precisam ser de arrependimento pelo nosso pecado. As nossas lágrimas precisam ser de arrependimento pela nossa distância de Deus. As nossas lágrimas precisam ser de arrependimento porque nós não estamos enxergando a Deus. Porque nós não estamos cuidando uns dos outros. Porque nós estamos negligenciando raízes venenosas da idolatria no nosso coração. Porque nós não estamos presentes, estamos sendo faltosos individualmente, porque nós estamos sendo faltosos coletivamente. Para isso que devia ser as nossas lágrimas. Essas lágrimas é que encontrarão a aceitação de Deus. O problema aqui é a incredulidade de Esaú. Um cara focado em si mesmo, meu irmão. O ventre dele era mais importante. E não vou dizer nem outros órgãos, porque estão relacionados aqui. Um cara que pensava com o ventre. Trocou o direito da bênção de Deus eterno por um prato de comida. Que logo em seguida fez cocô. E quantos de nós não estamos trocando a salvação por alguns minutos de pornografia na internet? Quantos de nós não estamos trocando a salvação por algum tipo de propina que nós nos envolvemos? Quantos de nós não estamos vivendo uma vida egoísta, desprezando os nossos filhos, os nossos cônjuges, trocando a voz de Deus pela voz do nosso ventre? Essa é a imagem de Esaú, meus irmãos. Eu estou tão chocado quanto vocês. A exemplificação aqui de Esaú é fortíssima. A sua obstinação e o desprezo pelo invisível, pela sugestão do que é eterno. O ventre em primeiro lugar, o imediatismo em primeiro lugar. Não são esses os tesouros do reino de Deus, meus irmãos. Os tesouros do reino de Deus são invisíveis, eternos, incorruptíveis. O que nós estamos buscando? Que ações e que eternidade nós estamos falando? Sem cuidado mútuo, principalmente nessas áreas apresentadas pelo autor aos Hebreus, nós viveremos como Esaú. Sexualmente promíscuos, inteiramente profanos, sem fé nas promessas, vivendo para o nosso próprio ventre. Quem vive assim não pode enxergar o Evangelho de Jesus, não vai confiar em Jesus e nem em suas palavras para a salvação. Algumas aplicações aqui para as nossas vidas e para a nossa igreja principalmente. É nas home churches que esse cuidado mútuo acontece aqui na nossa comunidade. Basicamente, pertencer, frequentar, participar, se envolver com uma igreja que se reúne nas casas, é se abrir para um processo de paz e santificação, para ver a Deus.
Segundo, se preocupar com os que se distanciam, embora exista uma responsabilidade pessoal daqueles que distanciam, é buscar que não hajam faltosos na graça em nosso meio. É na comunhão, semana a semana, domingo a domingo, que nos estimulamos ao amor e nos conhecemos e nos fortalecemos em paz e em santidade e em amor. Se importe com alguém para além de você e sua família. E nesse momento que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, é um convite também à autoavaliação. No que se refere à sua e à minha responsabilidade pessoal, de cada um desses itens apresentados aqui pelo autor aos Hebreus, como importantes para a paz e para a purificação, a pergunta é: como eu estou? E aqui eu destaco, principalmente a questão da impureza sexual. Isso foi algo que Deus falou profundamente no meu coração. E é pelo que eu estou sendo direcionado aqui agora a orar. Eu sinto que nós temos perdido nessa luta contra a pornografia e contra as impurezas sexuais. Nossos jovens estão fazendo sexo antes do casamento. Nossos homens e mulheres estão sendo dominados por uma perversão sexual imparável e viciante. O convite para a nossa igreja hoje é para que nós não troquemos a bênção do convite da salvação eterna por um prato de lentilhas da pornografia. Só há uma maneira de se libertar: confessar e deixar esse pecado. Buscar ajuda, correr aos pés do Senhor, correr à mesa de Jesus. O convite para mim e para você hoje é para que nós nos autoavaliemos, peçamos perdão e celebremos a ceia do Senhor em paz. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nosso desejo profundo é te ver, mas nós também lidamos com a nossa profunda luta interna, Senhor, de tantos pecados, de tantas obstinações, de tanta falta de cuidado nosso mesmo com o nosso coração e muitas vezes da igreja. Senhor, como pessoa, eu preciso do teu perdão. Preciso, Senhor, do teu toque nessa manhã. Eu preciso me arrepender, Senhor. Chorar não por causa da bênção que eu perdi, mas do pai que eu ofendi, do irmão que eu maltratei. Chorar porque o meu caráter não está alinhado ao seu caráter, Jesus. Chorar porque quando me envolvo com contaminações impuras e profanas, Senhor, eu exponho o teu nome ao ridículo e à vergonha, Senhor. Nos ajuda nessa manhã a nos aproximarmos da mesa do Senhor, arrependidos sim, dispostos a mudar, dispostos a tomar uma decisão plena e definitiva nas nossas vidas, em direção ao Senhor Jesus. Pai, nos ajuda, Pai, cada um de nós. Nos arrependemos nessa manhã. Liberta, Senhor, os teus filhos e filhas de toda impureza sexual, de todo esfriamento, Senhor. E traz-nos de volta, Senhor. Limpa os nossos olhos de todas as escamas que impedem a gente de ver você. Em nome de Jesus, Pai, para a glória do Senhor. Nós queremos ver a eternidade. Nós queremos ver os céus abertos. Nós queremos ver a nova Jerusalém que desce do céu ataviada como uma noiva. Nós ansiamos pelo teu retorno, Senhor.
não nos encontre como Esaú, vivendo a nossa vida, trocando a tua salvação por pratos de lentilhas para o nosso próprio ventre, para o nosso próprio prazer. Muda o coração da tua igreja. Desperta o nosso coração para cuidarmos uns dos outros, Senhor. Para nos preocuparmos uns com os outros, para acolhermos uns aos outros, Senhor. Para cuidarmos de uns dos outros, para que não haja, Senhor, nenhuma raiz de idolatria, de amargura, Senhor. Que em amor façamos isso, Senhor. Que o nosso olhar, que a nossa palavra, que o nosso abraço sejam bálsamos para os nossos irmãos. E que esse lugar seja um celeiro de cuidado, Senhor. Um celeiro onde as pessoas olham umas para as outras e se importam de fato, Senhor. Se estamos vivendo em paz com o Senhor, se estamos vivendo os processos de pureza e santidade nas nossas vidas. Que não nos preocupemos com luzes, formas, plataformas, ministérios, porque esses são lugares de orgulho, Senhor. Que nos preocupemos em vermos uns aos outros durante a semana, orarmos uns pelos outros durante a semana, nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados uns aos outros, Senhor, como diz o teu servo Tiago, para que sejamos curados completamente e deixarmos todo o nosso pecado, Senhor. Nós jamais vamos ver o Senhor carregando esses pecados. Por isso, Senhor, gera na tua igreja nessa manhã uma consciência de pecado, para que isso possa ser uma resposta a uma consciência de adoração eterna, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos pelo pão, oramos pelo suco, pelo vinho, Senhor. O sangue da nova aliança, o vínculo da nova aliança, Senhor. Que o Senhor separe esses elementos do uso comum para que sejam teu corpo e teu sangue para a tua igreja, símbolos, Senhor, memoriais da nova aliança. E ao tomarmos esta ceia, arrependidos dos nossos pecados, possamos trilhar uma nova vida de pureza e de paz uns com os outros, incluindo, Senhor, os nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ler com vocês o texto de Hebreus, ainda capítulo 12. É uma breve descrição da eternidade e daquilo que veremos na eternidade com o Senhor. Ele diz assim no versículo 21 até o versículo 24, diz assim, no versículo 22, pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos, arrolados no céu. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E com enfoque nesse texto, versículo 24, e vocês chegaram também a Jesus. O mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue que está diante de nós, o corpo que está diante de nós, fala melhor do que o sangue de Abel. Porque o sangue de Abel, quando foi morto pelo seu irmão, gritou por vingança. Mas o sangue de Jesus, por reconciliação. E a mesa do Senhor é um convite para aqueles que têm compromisso com Ele, para reconciliação. Aqueles que já desceram as águas do batismo por se declararem totalmente do Senhor Jesus. Mas se você não se batizou ainda, mas deseja se batizar, a gente permite aqui na igreja que você tome a ceia
desde que você se comprometa a se batizar no próximo batismo. Então eu queria dizer que você é bem-vindo. Você que deseja se batizar, que já decidiu isso no seu coração e com o Senhor já firmou o seu compromisso e deseja participar da ceia, já está ali no caminho da formação, já está com a gente se preparando ou ainda vai iniciar no próximo, mas deseja participar dessa ceia, eu queria te convidar a fazer parte dessa mesa no dia de hoje. Mas a responsabilidade de comer essa ceia é muito grande, porque o apóstolo Paulo diz nas suas orientações que é necessário discernir o corpo. Alguém que não discerne o corpo não está apto para participar da mesa de Jesus. Jesus não chamou todas as pessoas para participar da sua mesa, Ele chamou os seus discípulos. Pessoas que há muito tempo já estavam andando com Ele. E essa mesa é ainda mais importante, porque Esaú não foi capaz de resistir ao seu ventre e trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mas Jesus não. Jesus, mesmo no Getsemane, diante da angústia que estava proposta para ele viver na cruz nas próximas horas, nos próximos dias, a oração dele não foi: me dê aqui esse prato de lentilhas, eu não me importo com a bênção de Deus. A oração dele foi: passa de mim esse cálice, se for possível, Senhor. Mas todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Cumpre o teu querer. Com essa oração ele vence o ventre. Ele vence o medo. Ele vence a angústia que estava proposta para ele na cruz do Calvário. E naquele momento, ele já poderia dizer: está feito. E é isso que está diante de nós nessa manhã, meus irmãos. É a realidade do corpo e do sangue de Jesus que nos faz um, que nos faz povo de Deus, que nos leva para o cuidado uns dos outros, que nos leva a nos importarmos uns com os outros para além de nós e das nossas famílias, dos nossos filhos. Isso é muito importante. Se importar com a sua família e com os seus filhos é muito importante. É a escola que vai levar você a se importar com as pessoas lá fora. Mas o chamado de Deus para o seu povo é para que cuidemos uns dos outros para vermos a Deus. E Deus está aqui, na mesa. Jesus desceu do céu, se fez homem para partilhar uma refeição com seus amigos. Por isso é muito importante que você faça a aproximação dessa mesa com muita responsabilidade. E eu não estou dizendo: estou em pecado, não vou participar da ceia. Gente, se você fala isso, você está dizendo que Jesus é menor do que o seu pecado. De que o sangue de Jesus, que para mim é hoje o fogo consumidor, o sangue de Jesus é aquilo que nos purifica de todo pecado. Ele é maior do que o seu pecado. Basta você se arrepender, você confessar e deixar. Mas pastor, eu vou voltar a fazer. Então se arrependa de novo e deixe de novo, até você ver a Jesus. Porque o dia que você ver a Jesus, esse pecado vai deixar você. Porque Jesus vai ser muito mais importante do que esse pecado. Portanto, hoje, se você está se sentindo culpado, pecador, confesse o seu pecado e coma do pão e beba do suco, porque é vida e saúde para a sua comunhão com Deus. Mas não misticamente, mas no seu coração. Dobre-se diante de Deus nessa manhã. Amém? Então eu queria convidar você, em alguns momentos, nós já fizemos isso, mas agora pessoalmente, você se preparasse para a ceia do Senhor e feche seus olhos, pense nisso que nós falamos, pense em Jesus, morrendo por mim e por você. Ele foi
aquele que venceu o ventre, confesse, deixe e participe da ceia do Senhor nessa manhã. Quanto amor, quanta graça, Jesus.